Sejam bem-vindos ao terceiro episódio da Mundo XLH no podcast. Hoje eu tenho o prazer de estar recebendo a doutora Letícia Reis, pediatra, endocrinologista e, por coincidência, ela é médica dos 3 pacientes daqui do Mato Grosso do Sul. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Natália. Um prazer imenso. E hoje a gente vai estar falando um pouco sobre o que é o XLH. O que a gente precisa acompanhar, quais são as características, prognóstico, tratamento, acompanhamento. E eu gostaria que a gente tivesse uma fala bem informal. A gente não precisa entrar em termos muito técnicos, mas gostaria que a nossa fala fosse de uma maneira bem tranquila, bem informal, para que a população, no geral, conheça, entenda. E a gente tem alguns pacientes que não têm esse conhecimento da base da doença, né? Não sabem como acontece, o que precisa fazer. Então, a gente está aqui como um meio de informação para estar ajudando, né? Tá levando informação, tá falando sobre o XLH. A gente sabe que é uma doença ultra rara. Há uma expectativa de 350 a 450 pacientes aqui no Brasil. Então, em termos de Brasil, é um número muito pequenininho. O que é o raquitismo hipofosfatêmico ligado ao cromossomo X, mundialmente conhecido com a sigla XLH? Doutora? Bom, primeiro, obrigada pela oportunidade de estar aqui, obrigada pelo convite. É sempre bom poder levar informação, né, especialmente sobre doenças raras. Eu fui agraciada com receber 3 pacientes com doença rara numa cidade pequena de interior. Então, ninguém tem muita experiência sobre essas doenças. Então, ter 3 pacientes acabou me trazendo um pouco mais de bagagem, um pouco mais de estudos nessa área. Então, o XLH, o raquitismo hipofosfatêmico ligado ao X, é uma doença genética. Então, ele é herdado desde o nascimento e ele é causado por uma mutação genética em um gene chamado PHEX, P-H-E-X. Então, um gene localizado no cromossomo X. E esse gene, ele regula a absorção de fosfato no organismo. Certo. Principalmente por conta do rim, de uma parte do rim que deveria reabsorver o fosfato. Certo. O fosfato, ele tem importância tanto na formação dos ossos como dos dentes. Então, as principais alterações que essa doença vai levar são manifestações dentárias e ósseas. Certo. O paciente acaba perdendo muito fósforo pela urina. Então, isso é assintomático inicialmente, mas depois ele vai evoluindo na infância para as manifestações clínicas que chamam a atenção inicialmente de atraso no crescimento ou uma parada no crescimento, que é como a maioria dos pacientes chega ao endocrinologista pediátrico, que é um médico direcionado para alterações hormonais e de crescimento. Uma outra coisa que chama a atenção é que ao momento que essas crianças começam a caminhar, então entre 1 ano e 2 anos, vai ocorrendo um arqueamento progressivo das perninhas. Então, essas pernas tendem a ficar mais abertinhas e esse arqueamento pode provocar dor quando ele chega num estágio muito avançado. Como é uma doença que tem graus variáveis, são várias mutações, mais de 500 mutações conhecidas, as manifestações também são variáveis, Natália. Então, tem pacientes que passam a vida toda sem diagnóstico. Certo. Então, hoje em dia, a gente tem adultos que têm fraturas, que têm dor óssea e que lá na frente vão descobrir que é o XLH. A gente pode considerar o XLH como uma doença metabólica, doutora? Sim. O XLH ele se encontra dentro das doenças do metabolismo do fósforo e do cálcio. Essas doenças são relacionadas ao metabolismo ósseo. Então, ele trata-se de uma doença metabólica e a gente precisaria corrigir os defeitos metabólicos tanto do cálcio quanto do fósforo. Certo. Trazendo assim o caso da Cecília, a Cecília está com 9 anos, a gente fechou o diagnóstico, a gente fez o painel genético dela com 1 ano, a gente recebeu o resultado, na verdade, o painel genético com 1 ano e 10 meses, mais ou menos, antes de 2 anos. E a Cecília é um caso que a gente considera como um diagnóstico precoce.
né? E aí, com a fala da senhora, eu me fez voltar a 9 anos atrás. Porque a Cecília realmente começou a dar os primeiros passos na semana que fez um ano. Eu tive uma gestação super normal. Ali, os exames dela eram tranquilos. Ela nasceu muito bem e tal. O primeiro ano, ela teve o desenvolvimento dentro do esperado. Não vi atraso, não vi nada que me chamasse a atenção. E quando ela começou a dar os primeiros passos, ela não conseguia ter um equilíbrio, né? Então, ela jogava o corpinho dela de um lado para o outro para conseguir dar a passada. Ela jogava de um lado, jogava a perna para frente. Jogava o corpo para o outro lado, jogava a perna para frente. E isso começou a me chamar a atenção, porque a Cecília, na época, ia para uma escolinha e não é certo, mas a gente faz esse comparativo, que eu via outras crianças dando os primeiros passos e era normal, dito normal. E conversando com a pediatra, que até 1 ano e 6 meses a gente leva a criança de mês em mês, né, com muita frequência, a pediatra falou, não, fica tranquila que não é nada. O que a gente pode fazer para que os médicos... Agora é uma pergunta de mãe para uma médica. O que a gente pode fazer para tentar agilizar esses diagnósticos, né? Porque eu falo que a Cecília, eu consegui fechar o diagnóstico antes dos 2 anos porque eu tinha comigo, mesmo escutando de vários profissionais e profissionais renomados, e eu não fiquei só no Mato Grosso do Sul, eu fui para São Paulo, eu fui para Brasília, eu fui para o Rio de Janeiro, e eu escutava com bastante frequência que não era nada, que era... vai trabalhar porque você está aí procurando coisa que não existe. E se eu tivesse parado no primeiro não, hoje a Cecília não teria a qualidade de vida que ela tem, né? Porque ela começou o tratamento muito precocemente. O que a gente pode fazer, doutora? O que a senhora orienta? A senhora que é mãe e é médica, e o que a senhora orienta assim, para as mães, para os pais, para as famílias, quando chegar numa situação dessa? Porque a gente está vendo um negócio diferente. É um negócio que é uma característica, falando de XLH, é uma característica que chama bastante atenção. A marcha diferenciada. Sim. E as pernas com a deformidade, né? E escutar, a gente vê um negócio diferente e escuta de um médico que, não, fica tranquila, isso é normal. O que a senhora orienta as famílias a fazer? Como mãe, eu sempre oriento, escuta a sua voz interior, escuta o seu coração. Como você falou, o XLH é muito raro. Muitos médicos vão passar a vida toda sem ver nenhum caso. Eu vi 2 casos na minha formação, mas eram casos já adiantados, não era o diagnóstico inicial. E aí eu vim para o interior do Brasil e não esperava que eu ia me deparar com nenhum caso. O meu primeiro caso, meu paciente anterior a Cecília, eu te confesso que ele veio algumas vezes no meu consultório até acender a luzinha de que poderia ser o XLH, especialmente porque ele tinha um fósforo muito no limite do normal, ele não tinha um fósforo claramente baixo, que foi mais ou menos o que aconteceu na primeira amostra da Cecília. Sim. A gente tinha um fósforo que deixava dúvidas. Mas se a mãe tem no coração o instinto de que tem alguma coisa errada, não pare no primeiro, é normal. Especialmente se você é mãe de primeira viagem, os médicos tendem a achar que é ansiedade, que você está vendo muita coisa na internet, que você está procurando doenças onde não tem. Certo. Mas eu costumo dizer que o instinto materno não falha, né? Então, se você não ficou satisfeita com a explicação daquele médico sobre o que te chamou a atenção, procure uma nova opinião. Até o seu coração se acalmar. Até você entender que aquele médico deu valor à tua queixa e que ele esmiuçou isso, e depois que ele esgotou todas as possibilidades, através de exames, através de exames de imagem, radiografias, enfim. Ele foi a fundo no caso, ele estudou o caso do seu filho, aí te convenceu de que realmente não existe nada, te mostrou exames todos normais, aí o seu coração vai ficar tranquilo.
Eu lembro da Cecília que a gente, numa primeira etapa, eu cheguei e falei para você, eu não tenho certeza que ela tem XLH, mas eu sei que ela parou de crescer, ela tem alguma coisa. Sim. E a gente precisa achar. E ficamos até 1 ano e 10 meses, até a gente conseguir o acesso à biologia molecular, que há 7 anos atrás era muito difícil, caro, gente. E muito mais difícil do que é hoje. A gente não tinha a agilidade na informação, a gente não sabia, a gente via sobre, mas encontrava muito fora do Brasil. No Brasil era algo muito recente, muito distante, né? Muito e, distante. Assim, com preço altíssimo. Sim. E a gente não tinha material para coletar aqui exame genético. Eu não me lembro se a Cecília coletou em Campo Grande ou se foi em São Paulo. Campo Grande. Mas no interior a gente não chegava Não chegava o kit, né? Os aqui. kits para que a gente colete. E hoje a gente consegue coletar isso facilmente. Exato. A gente tem os kits em consultório, às vezes. É só solicitar, o laboratório nos envia. Então, isso facilita muito a nossa investigação. Certo. Né? E o conhecimento, né? Cada vez mais a gente tem que se convencer de que a raridade pode estar ali, isso a gente precisa só abrir a mente para poder enxergar. Eu imagino que o raquitismo seja um pouco mais... Existam mais pacientes com raquitismo do que o que você citou. A gente não tem estatísticas no Brasil, não tem dados epidemiológicos, mas no mundo seriam para 20 mil nascidos vivos. Isso. Então, no Brasil, a gente teria muito mais gente, só não está sendo diagnosticado. E com toda certeza. A gente percebe até alguns pacientes que a Mundo XLH dá o apoio, vêm de diagnósticos errados. A gente tem casos de pacientes que foram diagnosticados com nanismo, com outras doenças e tal. E até entender que não é isso, perde-se um tempo no tratamento, no acompanhamento e tudo mais. Voltando às características do XLH. Então, quando eu escutei da senhora que possivelmente seria raquitismo, me veio na mente as crianças subnutridas, e não tem nada a ver com isso. Quais são as características, qual é o prognóstico de um paciente com raquitismo, doutora? Então, a primeira coisa, a gente tem que tirar esse estigma da palavra raquitismo. Por isso tem se usado cada vez mais XLH para tentar desvincular as duas coisas. Porque o raquitismo que a gente tem conceituado é o raquitismo carencial. Certo. Por deficiência de vitamina D ou por deficiência de cálcio, que é o raquitismo que acompanha a desnutrição. O XLH, ele é uma causa de raquitismo por perda de um determinado eletrólito, que é o fósforo. Então, a gente tem características devido ao corpo absorver essa medicação, mas não conseguir mantê-la dentro do organismo. O paciente ele acaba eliminando tudo que ele ingere de fósforo na urina. E, normalmente, nós temos uma reabsorção, uma reciclagem do fósforo, para que a gente não tenha que consumir toneladas de fósforo ao dia. Certo. Então, quando a gente vai orientar a família de como é o tratamento convencional, que é o tratamento que se utilizou, era o único tratamento disponível até 2018, a visão é se repor o máximo possível de fósforo para tentar equilibrar essa perda. Certo. A torneirinha está sempre aberta. Certo. Então, você tem que manter tudo que ele elimina, você tem que... O balde sempre cheio ali para continuar saindo. E isso é extremamente desgastante, Natália. Porque você tem que fazer doses absurdas. A criança precisa tomar litros de xarope, então não é 1 ml 2 vezes ao dia. São, assim, 40 ml de 4 em 4 horas, de 3 em 3 horas. E um medicamento que traz muitos efeitos colaterais gastrointestinais. Certo. Então, o sabor não é palatável, por mais que se coloque algum tipo de sabor para a criança aceitar, o próprio fosfato vai deixando um sabor amargo. Então, eu lembro que a Cecília falava que era uma água de mar que ela estava tomando. Literalmente, é muito salgado, ruim. amargo, então ele deixa um sabor residual na boca. Você tem que forçar, em alguns momentos, a criança a tomar, porque não é uma coisa que atrai. E, muitas vezes, ela já está com desconforto, ele causa uma diarreia que é impraticável, às vezes, ir para a escola. Sim. Na fase de bebê, a criança ainda está usando fralda, e isso
Facilita. Isso é remediável. Mas numa fase de uma criança de 7, 8 anos, que sente um desconforto, uma urgência e não consegue chegar até o banheiro, até o sanitário na escola, isso atrapalha muito a vida social. E como você falou, na lancheirinha deles vai um vidro de remédio. Né? E é um tratamento paliativo, ele não traz uma cura. Tenta-se fazer o corpo absorver o máximo possível de fósforo, dando uma quantidade muito alta. E a cada consulta isso é aumentado. Vai aumentando porque vai pelo peso. E a gente acaba seguindo, é um ciclo vicioso. No adulto, quando a criança começa a ingerir comprimidos, é um momento de comemoração, porque pelo menos o sabor está parcialmente resolvido. E é mais fácil tomar 24 comprimidos do que 2 litros ao dia, né? De forma prática. Mas até esse ponto é um tratamento muito difícil e por isso muitos pais abandonam. Né? Tem aquele estigma, não, meu filho não tem raquitismo porque ele come carne, ele toma leite, ele come ovos, ingere legumes e verduras, tem uma dieta perfeita, talvez não perfeita em termos de quantidade, mas ele consome de tudo, ele é bem nutrido, para que ele vai ficar tomando esse xarope? Que é ruim e caro, né? E eu preciso mandar manipular cada semana, senão o sabor fica insuportável. Então, muitos pacientes, pais, normalmente pais, porque a criança ainda não tem o poder de decisão, né? E acabam abandonando o tratamento. E isso faz com que haja um atraso no paciente, uma piora das características clínicas e só se volta ao atendimento médico depois que o quadro está muito avançado. E nesse caso já fica muito mais difícil para a gente intervir, tanto na questão do crescimento, das deformidades ósseas, as dores estão mais prevalentes, a baixa estatura já está consolidada. E a baixa estatura, do caso do XLH, ela não é uma baixa estatura proporcional, né? A criança, ela cresce bem normal, da cintura para cima. A perda ocorre pelo arqueamento das pernas. Então, é uma perda difícil de ser revertida com outros tipos de tratamento para crescimento, mesmo que em alguns casos a gente precise lançar mão disso. Né? O tratamento base para restaurar o crescimento seria a correção da deformidade óssea. Mas toda cirurgia leva a perda de estrutura óssea. Então, leva a perda de centímetros. Então, você acaba tendo um problema na correção da baixa estatura. E é importante falar que acaba sendo um looping de tratamento, porque não adianta eu só corrigir a estrutura óssea se eu não tiver o metabólico acompanhado, tratado ou regulado, né? Então, eu corrijo aqui, se ali não tiver regulado, não vai surtir efeito por um prazo longo, né? A Cecília, ela fez uma cirurgia para, antes de iniciar o tratamento ouro, que aí daqui a pouco eu peço que a senhora explique para a gente o que é o tratamento ouro, que comparado ao convencional, a gente está com um sorriso largo no rosto, porém, a dificuldade de acesso ao tratamento ouro é o que nos deixa um pouco mais apreensivos. Mas a Cecília, antes de iniciar o tratamento ouro, ela ficou com um tratamento convencional quase 2 anos e meio, que tivemos muita dificuldade. Essa ingestão diária, esse desconforto diário, a qualidade de vida da família, e aí eu digo que não é só do paciente, a qualidade de vida da família é muito prejudicada. Então, após esses 2 anos e meio de tratamento convencional, que a gente não via muita evolução, né? Não via muito... A gente não... Literalmente é o que a senhora falou. A torneira estava sempre aberta. A gente pensava, mesmo tomando ali uma quantidade grande de medicação por dia, a gente não via isso nos exames, né? A gente não conseguia perceber isso nos exames. E confesso que, com toda certeza, eu pensei se valeria a pena estar colocando a Cecília nessa situação, visto que que a gente não conseguia palpar, né, esse resultado. Mas foi uma decisão certeira, porque senão hoje a Cecília não estaria com a qualidade de vida que ela tem. Por fim, a Cecília ficou 2 anos e pouquinho, 2 anos e meio praticamente com um tratamento convencional. Fez uma cirurgia para
reter, né, a deformidade da perna, que foi uma cirurgia também tranquila, ela teve um retorno tranquilo. O processo da cirurgia e pós-cirúrgico na Cecília foi bom. E em seguida a gente já começou a ver esse alinhamento das pernas e automaticamente ver a Cecília crescendo, né? Que na verdade ela não ganhou estatura, a estatura estava ali, mas a gente conseguiu medir com o alinhamento das pernas. E em seguida dessa cirurgia, a Cecília entra com um tratamento ouro, que entrou aqui no Brasil em 2020. Foi bem na pandemia. Isso. Foi aprovado em 2019 pela Anvisa, em 2020 começou o fornecimento aqui no Brasil. Exato. E a Cecília começou o tratamento em abril de 2020. E passou a ser milagroso, porque antes eu saía com uma sacola de medicação, tinha toda os problemas gastrointestinais, e eu passei a ter um tratamento que quinzenalmente a Cecília recebe uma agulhada no braço e tá pronto, tá resolvido. E a gente começou a ver uma evolução absurda no tratamento, né? A gente começou a ver um organismo funcionando como deve funcionar. O que a senhora nos fala sobre o tratamento ouro? Lógico que comparando ao convencional, é um tratamento infinitamente melhor. Mas o que a senhora, acompanhando no seu consultório, o que a senhora consegue perceber nos indivíduos que fazem um tratamento ouro? Então, assim, eu tive a sorte, eu acho, de poder ter a experiência dos pacientes por tempo com tratamento convencional por muito tempo. Vi surgir um medicamento padrão ouro, né, o Burosumab, que, para que as pessoas possam entender, ele vai fechar a torneira. Né? Ele nos ajuda a fechar a torneira, e esse fechamento acontece por 15 dias nas crianças e por 30 dias nos adultos. Por que essa diferença? A criança tem um metabolismo geral mais acelerado, então ela tem uma eliminação mais rápida de quase todos os medicamentos. Por isso, as doses nas crianças precisam ser feitas 2 vezes ao mês. Então, a cada 15 dias se aplica uma injeção subcutânea, então é um procedimento de baixa quantidade de dor, procedimento rápido, seguro. E esse tratamento, ao fechar a torneira, ele permite que o corpo volte a restaurar o seu metabolismo normal. A ingestão de fósforo da dieta é suficiente para se manter os níveis adequados. Então, logo após a primeira dose, o primeiro exame, como você diz, é milagroso. Então, anos tentando o fósforo no limite inferior do normal, que a gente já fica muito feliz com o limite mínimo, e a gente não precisa chegar no limite máximo para ter bons resultados. E é muito rápido e muito eficaz. E com pouquíssimos efeitos colaterais descritos. Então, o tratamento padrão ouro, ele foi desenvolvido especificamente para essa alteração. Por isso, ele tem um custo tão elevado. Ele foi estudado desde 1998. Então, foram quase 30 anos para que ele chegasse no mercado. Em 2018, na Europa, inicialmente, 2019 nos Estados Unidos, e aqui no Brasil, efetivamente, em 2020. Quando eu acompanhei nos primeiros congressos, dizendo, olha, foi aprovado na Europa um medicamento, a impressão que eu tinha é que ia demorar uma década para chegar no Brasil. E aí, quando você chegou no meu consultório e falou, doutor, eu já estou sabendo que tem um medicamento e eu vou atrás. E a minha filha vai usar. E a Cecília foi uma das primeiras no Brasil. A Cecília foi o primeiro processo judicial para a solicitação do E eu confesso que eu pensei assim... É louca. Coitada. No Brasil as coisas não costumam funcionar assim, né? E me surpreendi, porque estávamos no meio de uma pandemia. E você conseguiu a liberação desse medicamento ali quando estava tudo parado. E aí eu fui correr atrás de estudar, porque eu achei que eu ia ter uma década para estudar o Burosumab. Não era ali, né? Um ano. Não era assim, imediato. Eu tenho uma década de congressos para assistir, de artigos publicados para poder me atualizar e tal. E, de repente, em um ano... Mandei um WhatsApp para a doutora e falei, doutora,
a gente vai pegar a medicação lá em Campo Grande. Pois é, gente, foi inacreditável e, assim, muito emocionante. E isso é muito bom, porque força a gente a se atualizar. Sim. E a gente se sente tratando tão bem aqui do Brasil, no interior do interior, como um paciente que está tratado na Europa, nos Estados Unidos. Hoje a Cecília se iguala em termos de tratamento e qualidade de vida a todos esses pacientes do mundo, né? E o tratamento padrão ouro, ele trouxe, além de melhoras laboratoriais, que é o que a gente pode mostrar para os pais e falar assim, ó, deu certo, tá aqui, tá confirmado. Isso te traz uma tranquilidade, tira aquela sensação de culpa que o tratamento convencional trazia, porque talvez um dia você não conseguisse administrar as 8 doses que eu prescrevi, sim, porque a criança se recusava a tomar, e você não está cansado de forçar, de abrir a boca e de ser aquele choro, aquele estresse. Caos, gente, é um caos. É muito tenso. E aí, na primeira injeção, que, né, toda mãe tem um pavor com injeção, mas naquela picadinha, você resolveu tudo. 90% dos seus problemas. A sua filha tinha dores ósseas recorrentes, acordava à noite com dor. Além do tratamento, existia toda a doença ativa ainda. Sim. Porque o tratamento convencional, ele não zera a doença. Como a gente falou, a pessoa às vezes vai, corrige a parte óssea e acha que pronto, resolveu o problema, mas se não for feito o tratamento convencional novamente, a deformidade vai voltar a acontecer. Então, a cirurgia, muitas vezes, é perdida. Sim. Né? Com o tratamento ouro, o Burosumab, a gente percebe uma manutenção da cirurgia, uma manutenção das características ósseas, um alinhamento da estrutura óssea e, consequentemente, o crescimento, que é um ganho secundário. Sim. Né? Mas crescimento é um indicador de saúde da criança, em qualquer doença, em qualquer área. Né? A criança com diabetes bem tratado tem que crescer bem. A criança com hipertensão bem tratada tem que crescer bem. E no raquitismo a mesma coisa. Então, hoje a gente tem certeza que o medicamento oferece o melhor tratamento para o paciente. Sim. Então, e a melhora da qualidade de vida é uma coisa que não é mensurável em números. Exatamente. Então, a gente não tem estudos, claro, existem questionários, existem artigos que tentam mensurar isso. Mas só vocês, familiares e pacientes, sabem como melhorou, né? Não tem como eu, médica. Para mim é muito satisfatório abrir o exame da Cecília e ver tudo normal. E eu não precisar quebrar minha cabeça de tentar aumentar o volume, saber que isso vai ser um sacrifício. Para gerenciar fica muito Sim. mais prazeroso e a gente vê muito mais resultado. Sim. Né? E o resultado é o que a senhora falou, é na qualidade de vida. Né? Porque com um tratamento regular, as características do XLH acabam não sendo um fator que atrasa essa qualidade de vida, né? Que puxa um freio de mão para essa qualidade de vida. Então, ganha-se estatura, tem uma redução, pode não ter uma anulação, mas tem uma redução das deformidades, as dores, a fraqueza, o cansaço, isso acaba chegando num nível muito abaixo, quase que comparado a um normal, a um Exato. Organismo normal. E é importante a gente falar, doutora, que o tratamento ouro, o raquitismo não tem cura, né? Ainda não tem cura. O tratamento ouro é um tratamento para o resto da vida. Enquanto tiver vida, precisa ter o acesso à medicação. E por ser uma medicação órfã, né, que foi desenvolvido desde 98, foi desenvolvido por um laboratório japonês, se não me engano, o custo da medicação é altíssimo. Hoje, falando de valores atuais aí da Cecília, a Cecília tem um custo anual de tratamento de R$1,5 milhão. R$1,5 milhão de reais. E a gente percebe, hoje, o acesso à medicação para pacientes até 18 anos incompletos, né, até, na verdade, 17 anos completos, o SUS fornece a medicação. Porém, a gente sabe que no Brasil é um negócio não tão regular
o acesso à medicação. Agradeço imensamente essa oportunidade que temos enquanto brasileiros, mas não é um fornecimento regular. Tem mês que tem mês que não tem. E essa interrupção de tratamento, para o caso do raquitismo, é algo... A senhora fala que quando a gente está fazendo o tratamento ouro, a gente está tampando o balde furado. Isso. Quando a gente para de tomar o tratamento, o balde começa a furar de novo, a vazar de novo. E essa para-volta é algo muito ruim para o indivíduo. Porque a gente escuta alguns pacientes adultos, né, que conseguem externar e explicar para a gente esse nível de dor, eles falam que quando tem essa interrupção é algo bem pior. Fica pior do que antes de iniciar um tratamento. O que a gente precisa acompanhar, ou por quanto tempo de tratamento pausado a gente precisa voltar para o tratamento convencional? Quais são os pontos de atenção que precisamos ter quando esse tratamento é pausado? Porque, infelizmente, é algo muito frequente aqui no Brasil. Gostaríamos que não fosse, mas é muito frequente. E a gente precisa falar, porque o que a gente está colocando aqui não é um mundo perfeito, é um mundo real. E a Cecília está com 4 anos aproximadamente de tratamento. Tivemos algumas interrupções, mas interrupções com curto prazo, né, que não impactaram tanto. O que a senhora orienta para a gente estar acompanhando durante essas interrupções? Quais são os pontos de alerta? Olha, parei por tanto tempo, ou está aparecendo esses sinais aqui da doença, eu preciso voltar no médico para voltar para um tratamento convencional? Ou o que a senhora orienta a nós, familiares, né, cuidadores, e aos pacientes? Então, Natália, essa é uma resposta bem difícil de dar, porque os artigos científicos não preveem essa falta da medicação. Então, entende-se que se você iniciou um tratamento que é contínuo, teoricamente, ele não vai ser interrompido. Do ponto de vista ético, a gente não pode suspender o tratamento para ver o que vai acontecer e por quanto tempo a gente pode esperar para que volte a administrar o tratamento convencional. Mas no Brasil a gente vai em observação e expectativas e erros. Então, o que eu costumo alertar para os pacientes é a presença dos sintomas. Até quanto tempo você consegue ficar assintomático? Retomando as características clínicas, eu acabei não explicando por que o paciente fica cansado. O fósforo, além de ser muito importante no metabolismo ósseo, ele tem importância na formação das moléculas de DNA e nas moléculas de ATP, que são as nossas fontes de energia. Então, se você tem pouco fósforo, você tem menor produção de energia, por mais que você se alimente bem. Então, pouco fósforo sacrifica a nossa parte óssea, mas sacrifica também muito essa questão de energia. Isso é um dos sintomas mais precoces que se tem quando se atrasa uma das doses do tratamento padrão ouro. E o paciente ele é orientado, começou a perceber cansaço, fraqueza, que são as características mais precoces, procurar o médico para fazer a dosagem laboratorial do fósforo. A gente percebe que os níveis de fósforo começam a cair com uma média de 4 semanas após a última dose. Então, teoricamente, a gente teria esse intervalo, né? Mas não consigo mais do que 8 semanas ficar sem tratamento convencional. Então, uma interrupção de mais de 2 meses te obriga a voltar ao tratamento convencional, pelo menos temporariamente, até que a medicação seja restabelecida. Tá? Então, o tempo varia de 4 semanas a 8 semanas, mas ele é guiado pelo paciente, pela família, e é individualizado. Tá? Então, se alguém que está assistindo está passando por esse atraso, fique atento aos sinais do seu corpo e comunique o seu médico para te orientar, para prescrever os exames laboratoriais e aí acompanhar e te orientar na adequação da dose do medicamento. Não adianta pegar a sua receita
de 4 anos atrás, no caso Não. da Cecília, porque não vai ser suficiente, tá? E aí, um ponto que a senhora colocou, que eu percebo com a troca das famílias e outros pacientes, o raquitismo, ele se apresenta de forma muito individual, né? É de paciente para paciente. O que aconteceu com a minha filha pode não ser que aconteça com a sua filha, né? Ou vice-versa. Isso é por causa das mutações diferentes. Cada indivíduo tem uma mutação e pode ser que o desenvolvimento das características da doença se apresente de maneira divergente, correto? O raquitismo, por ser hereditário, ele, a partir do momento que ele, no caso da Cecília, foi um caso espontâneo, a gente não tinha na nossa família, mas a partir desse momento a gente passa a ter. Eu gostaria que a senhora explicasse para a gente como que esse entendimento de passa a ter, como que a gente precisa, quais são os pontos de atenção com a doença hereditária, que é o caso do XLH? Então, essa é uma parte bem importante de aconselhamento familiar. Então, quando você não tem nenhum indivíduo na família, isso passa longe da sua percepção, são coisas que você não se preocupa quando vai engravidar. Eu tenho doença genética na minha família, o meu marido tem, não, ninguém tem, então a gente não imagina que isso possa acontecer. Uhum. Mas a grande maioria dos casos são mutações novas, são gerados de pais que não têm a mutação. Mas tudo isso é avaliado numa primeira consulta com o geneticista, e caso um dos pais tenha a mutação, é feito o aconselhamento genético de que novos filhos poderão ter a mesma alteração. A partir do momento que você tem um filho alterado, mas que foi uma mutação nova, você tem uma chance grande, né, em termos de cada mutação traz uma porcentagem, tá? Mas uma chance grande é de pelo menos 5%, que não é muito para quem nunca teve, mas para quem tem 5% é muito, né? Então, eu tenho certeza que você pensa muito sobre isso, sim, né? E teve que refletir muito em ficar só com a Cecília, sim, ou expandir a sua família. Então, a partir do momento que se tem as famílias precisam parar e considerar. Uhum. Eu tenho uma chance grande, 5% pode não ser grande, mas na minha concepção para uma doença rara. Então, eu tenho 5% de chance de ter novamente. Certo. Eu tenho condições de lidar, de dar o mesmo cuidado, a mesma atenção. Infelizmente falando, eu vou ter a mesma condição financeira, sim, de manter todo o acompanhamento, porque, como você falou, uma parte do tratamento vem do SUS, que é o medicamento. Vem ou não vem, né? Na teoria deveria vir, mas a gente sabe que não é. As coisas não funcionam dessa forma tão correta. Mas essa é a parte do medicamento, porque pouquíssimas pessoas no mundo têm condições de manter esse medicamento independente do SUS, sim, dentro do Brasil, dentro da nossa realidade. Mas parte da família tem que contar com os exames laboratoriais, com a alimentação, atividade física e as terapias, né? Fisioterapia, dentista, pediatra e todo o pacote que você tem junto com a Cecília, né? Então, cabe no seu orçamento isso. Cabe emocionalmente para você lidar novamente com todo o processo inicial, análise dos exames, descobrir se tem ou não, desde a gravidez passar por essa dúvida. Então, é uma carga muito grande. Então, as famílias que têm uma criança ou um adulto diagnosticado tardiamente que tem XLH, tem que se colocar numa situação de análise, né? De análise se é possível. E além desse ponto, enquanto pais, né, de pensar e repensar, passa a fazer parte da nossa família. Os dependentes, os herdeiros da Cecília tendem a ter a doença. Então, a doença entrou e eu não consigo tirar ela mais, né? O que eu penso muito não é nem nessa possibilidade de um segundo filho para mim, mas eu penso muito na Cecília tomando a decisão de ter um filho e ter a possibilidade de repassar a doença para o herdeiro, né? Então, isso é um ponto importante para a gente estar falando.
o XLH é uma doença hereditária. Então, o paciente ele tem o gene com a patologia e ele vai passar para os filhos. Então, tem que ter esse entendimento para tomadas de decisão, né? Que é um peso gigante. Por ser uma doença metabólica, a gente não cuida com um só especialista. A Cecília tem acompanhamento com... A Cecília não, os pacientes com raquitismo têm que ter acompanhamento com endócrino, com nefro, com ortopedista, com dentista. Aí a gente tem que pensar no cardiologista, no otorrino, porque tem grande probabilidade de perda precoce de audição. E aí tem que pensar no fortalecimento muscular, tem que fazer uma academia, tem que fazer uma natação, tem que fazer uma atividade, dependendo para o paciente, de menos impacto. Então, é um misto, é um acompanhamento multidisciplinar que a gente tem. Eu brinco que meu sonho de consumo ali no início de XLH, dessa rotina, né, já com diagnóstico, era ter uma mesa redonda com todos os especialistas que acompanhavam a Cecília para a gente trocar, porque tem muito assim, a doutora falava uma coisa que eu tinha que falar para o outro médico e, às vezes, do jeito que eu levava, perdia o teor técnico do negócio. E a gente sofre muito isso. E faz com que a gente estude e fique especialista sobre a doença para a gente conseguir ter essa troca dentro de consultório. Então, resumindo, quando a gente fala de raquitismo, é uma doença metabólica por causa de perda de fósforo. A gente tem um tratamento convencional e um tratamento ouro. Esse tratamento ouro, atualmente, no Brasil, é fornecido apenas para pacientes até 17 anos. Graças a Deus, a gente está nessa luta para expandir para os pacientes adultos, que a gente sabe o quanto que é benéfico para eles também, né? Da mesma forma, para os pacientes até 17 anos, os adultos têm benefícios incríveis com o acesso à medicação. É uma doença hereditária, então ela passa a existir na sua família, então você precisa ponderar essa informação para os dependentes, né, para os novos dependentes. As características do raquitismo: baixa estatura, deformidade óssea, enfraquecimento dos ossos, fraqueza muscular, fadiga, irregularidades da marcha, dores musculares, anormalidades dentárias, que esse é um ponto muito importante, porque a gente infelizmente, no Brasil, não tem dentistas com foco, né, no raquitismo. A gente tem profissionais que estudam bastante, mas, infelizmente, a gente não tem esse volume de profissionais espalhados no Brasil. Possível perda de audição na fase adulta, né? Eles têm não é disponibilidade, eles têm uma predisposição para uma perda de audição precoce. Fraturas e pseudofraturas para os pacientes adultos. Então, eu estou andando, dei uma torcidinha no pé, é uma fratura, né? Essas fraturas bobas, traumas mínimos, por causa da fraqueza óssea, né? Que mais, doutora? Insuficiência renal. Insuficiência renal é a complicação a longo prazo mais grave. Principalmente, né, para os pacientes que usam o tratamento convencional, né? A maior preocupação são os depósitos de cálcio. Né? Fósforo e cálcio são íons interligados. Então, se você altera o metabolismo de um, você acaba sobrecarregando o outro. E esse cálcio se deposita dentro do rim e provoca uma alteração que se chama nefrocalcinose, que leva à perda da função renal. Certo. E um ponto assim que sempre eu bato nas nossas consultas é a irregularidade no formato da cabeça. Isso. Que é um ponto que me chama muita atenção em relação à Cecília.
a gente percebe que tem parece um galo, né? 2 galinhos que ela tem aqui na testa. E é muito comum a gente ver, principalmente em pacientes infantis, né? Em crianças. Isso é um ponto... Eu já sei a resposta, mas é um ponto que chama uma preocupação extrema ou não? Na criança, o crânio ele é formado por placas ósseas que vão se encontrando até se juntarem, até se fundirem. E como a gente tem perda de fósforo em todos os ossos do corpo, a gente ficou muito restrito a membros inferiores, que é o que mais salta aos olhos, o que é mais precoce e que acontece na maioria dos casos. Uhum. Mas 20% dos pacientes têm alterações no formato da cabeça, com uma proeminência da região anterior, tá? Isso se chama dolicocefalia. E isso é percebido pela família, mas às vezes a gente coloca assim, mas o formato da cabeça parece a do tio ou de um parente, e acaba levando isso porque não causa sintomas evidentes. Uhum. Mas em casos extremos, em algumas mutações, isso pode fazer com que as plaquinhas se juntem muito mais cedo e aquela moleira do bebê, que é a parte da fontanela aberta, ela se feche um pouco antes do ideal, e isso provoque alterações devido à dificuldade no crescimento do cérebro da criança. Então, a cabecinha da criança, no primeiro ano de vida, ela cresce 10 centímetros. Então, se ocorrer uma fusão prematura, isso limita o cérebro e a gente tem consequências desastrosas para o futuro. Mas, na evolução, que é o que acontece com a Cecília, mesmo muito bem tratada, a gente percebe que essa é uma característica que não remitiu ao tratamento ouro. Uhum. Né? Hoje, ela tem uma característica mais estética, né? Do que funcional. Até porque a gente vê que a Cecília é extremamente inteligente, o desenvolvimento neuropsicomotor dela é muito bom, então ela não tem nenhuma repercussão dessa alteração. Mas isso deve fazer os pais chamar a atenção de alguns pais e levar para o pediatra aquela angústia que você fala, bom, estou vendo que a cabeça do meu filho não é igual das outras crianças. Bom, doutora, eu acho que a gente falou de tudo um pouco, de pontos muito importantes, né? Pontos de atenção. A gente falou das características, do prognóstico. É importante a gente colocar que, no mundo perfeito, um diagnóstico precoce e um acesso ao tratamento ouro é o que vai trazer a qualidade de vida para o indivíduo. Mas que, infelizmente, a gente encontra grandes dificuldades, falando de Brasil, de efetivar isso para todos os pacientes, né? Mas o importante é a gente colocar que o XLH precisa ter o acompanhamento, precisa passar por equipe multidisciplinar, precisa ter esse acompanhamento constante para que tenha uma qualidade de vida, né? A gente sempre bate, eu sempre bato com a senhora e com os outros médicos que acompanham a Cecília, que o meu trabalho desde 1 ano e 10 meses é buscar a qualidade de vida. Então, tem caminhos que são mais fáceis para trazer a qualidade de vida, e outros que são mais duros e que o processo burocrático dificulta muito mais. Mas é necessário o tratamento, é necessário o acompanhamento. A gente está nessa jornada juntas há 7 anos e não vai parar. Não. Né? A gente tende a ter esse relacionamento a longo prazo. Se a Cecília optar por filhos, terão filhos para serem acompanhados. Então, é necessário o tratamento, é necessário o acompanhamento, é necessário você, enquanto responsável, você, enquanto cuidador de filho, de já criança diagnosticada, se você vê alguma coisa que não está te trazendo um conforto, que não está te deixando confortável, que você tem aquela pulguinha ali atrás da orelha, não fique intimidado em buscar informação, não fique intimidado de um médico falar, não, você está procurando pelo em ovo, como dizem. Continue buscando informação até esse sentimento ficar resolvido, né? Porque a gente percebe que sem
Sem essa busca, dificulta muito mais, né? Sim. Quando a gente fala de doença rara, já tem uma estigma de um peso gigante. E tem dias que é fáceis, tem dias que são mais difíceis, mas se a gente não tiver aberto a aprender, aberto a buscar informação e principalmente ter uma equipe de apoio de qualidade, fica com toda certeza muito mais difícil, né? Então, agradeço, doutora, a disposição, agradeço a oportunidade dessa troca. Eu acredito que foi assim, um bate-papo muito rico e que muitas pessoas terão o prazer de estar aprendendo com o que a senhora está colocando aqui para a gente. Bom, eu agradeço a oportunidade mais uma vez. Eu acho extremamente importante que pais, mães busquem informação para o seu filho e busquem ajudar os outros, porque, como vocês raros, vocês dizem, vocês não são invisíveis e vocês precisam se unir. Exato. Né? E um ajudar o outro, mostrando aí os passos da jornada, as dificuldades, as pedras no caminho e o apoio. Naquele dia que você está mais para baixo, que você fala, poxa vida, eu fiz tudo certo e hoje ela está sem energia, está largadinho, meu filho não é assim. Poxa, que doença terrível, né? Então, naqueles dias que bate um aperto, ou que na hora que você vai deitar, você repassa o seu dia e percebe que, poxa, eu fiz tanto, mas mesmo assim eu queria ter feito mais. Então, o fazer mais é acompanhar, é tratar. Não é porque surgiu um medicamento que parece milagroso, que nos ajudam muito, mas ele não é a cura, então ele não acaba com a doença. Uhum. A gente precisa tratar enquanto o indivíduo viver. Exato. E viver bem. Na verdade, o remédio nos trouxe a possibilidade de viver bem. Exato. Né? Os pacientes com tratamento convencional sobreviviam e levavam consigo várias sequelas. Né? Hoje a gente percebe a Cecília crescendo, evoluindo, se desenvolvendo. A doença não afeta em nada a capacidade dela ser mãe. Sim. Né? Não afeta a fertilidade, mas a gente precisa ter essa consciência e auxílio do aconselhamento genético no futuro, né? Para que coloque as possibilidades exatas da mutação dela em termos percentuais. E não abandonem o tratamento, não abandonem o acompanhamento. A dose ela não é fixa, então as coisas vão mudando, seu filho vai crescendo, é preciso recalcular. Então, eu vou poupar na próxima consulta, porque eu estou sem dinheiro. Mas e se a dose não estiver adequada, você está rasgando o dinheiro de uma dose que não foi necessária. E rasgando a qualidade de vida, e atrapalhando né? a vida do seu filho, infelizmente. Então, o foco principal que eu acho que precisa ficar hoje é observação atenta, né? Como você falou, siga o seu instinto materno e vá atrás de profissionais que façam uma mesma sintonia com você, que se mostrem dispostos a estudar. Eu tenho 15 anos de endocrinologia, mas eu tenho plena consciência que eu preciso estudar todos os dias, porque medicamentos novos, exames novos, as coisas estão mudando o tempo todo. E os pacientes hoje têm acesso à internet. Então, muitas vezes acontece de eu receber a notícia de um artigo por uma mãe que leu antes de mim. Sim. Por quê? Porque vocês se preocupam especificamente com XLH. E eu tenho um leque imenso de coisas para estudar. Né? Mas o momento de cada paciente é único na consulta e a gente tenta esclarecer todas as dúvidas. Eu já várias vezes te falei, olha, não tenho essa resposta, vou estudar e vou te repassar mais para frente. E aí conquistei, acho que uma confiança. Com certeza. Né? E a troca, você me trouxe muita coisa da parte humana, da parte jurídica, que eu não tinha o menor conhecimento. E foi atrás e lutou. E, felizmente, trouxe para Dourados, no Mato Grosso do Sul, esse medicamento tão novo. E, felizmente, nós temos 3 pacientes aqui e os 3 estão em uso do medicamento ouro. Exato. Né? Então, a gente está à frente de muitas outras cidades. E é importante essa fala que a senhora colocou, os familiares, os cuidadores não precisam ficar com receio de levar a informação. Eu falo assim que a consulta é 1 hora que o médico fica com o paciente. A gente fica 24.
né? Às vezes, naquela 1 hora, ele não faz, ou ele não demonstra o que ele demonstra nas outras 23 horas. Então, é necessário essa troca, é necessário esse conhecimento técnico que o médico tem com o conhecimento do paciente e juntos darem o melhor tratamento. Então, não fiquem receosos. Eu não vou falar porque é médico, porque é doutor. Você é o maior conhecedor do seu paciente, você que está ali no dia a dia. Então, às vezes, a gente levando uma informação é um direcionamento completamente diferente que o médico dá no tratamento, dá no acompanhamento. Então, eu brinco que a equipe multidisciplinar que acompanha a Cecília, eu chamo de Liga da Cecília, porque é a junção ali de super-heróis que se juntam para trazer um bem, que é o tratamento e o acompanhamento da Cecília. E a senhora faz parte dessa liga, na verdade, foi a primeira integrante da liga, né, junto com a doutora Maria Lucia, nossa geneticista, e vai ser para sempre, né? Vai ser, graças a Deus, estamos em Dourados, graças a Deus, estamos no mesmo CEP. Eu busquei muita informação fora de Dourados, fora do nosso estado, e acabei encontrando uma grande parceira nessa jornada aí com o XLH. Então, complementando a fala da senhora, eu coloco que o diagnóstico não pode vir à frente do paciente, né? A Cecília é a Cecília, uma criança de 9 anos, que ama judô, ama handball, ama natação, ama um skate, ama uma bicicleta, ama subir lá no alto de uma árvore e tem XLH. Né? Então, precisa ter o acompanhamento, precisa ter o tratamento, mas não o diagnóstico não pode limitar o viver do indivíduo, tá? Eu sou a Natália, tenho 38 anos, sou de Dourados, mãe da Cecília, de 9 anos, paciente de raquitismo hipofosfatêmico ligado ao cromossomo X. Esse foi o nosso 3º podcast, com a presença ilustre da doutora Letícia Reis, pediatra, endócrina e docente da UFGD Dourados, Mato Grosso do Sul. Obrigada, doutora.